19h55, exatamente agora. Bem-vindo às apresentações do programa Comunicações da Palavra, terça-feira, livro do profeta Abacuque. Sejam todos bem-vindos a este nosso tempo, a este nosso momento. 19h55, sempre a nossa chegada, esse momento importante para o tempo das apresentações de comunicações da palavra. Todos sejam bem-vindos. Terça-feira, 7 de abril do ano de 2026. 7 de abril, a nossa chegada, esse nosso momento, que seja um tempo sobremodo importante, indispensável, um momento de estarmos juntos no aprendizado da palavra de Deus. E o nosso lema: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra, você também. E vem Edilson Basaglia falando com Deus.
Edilson Basaglia falando com Deus, quando são exatamente 20 horas. Sejam todos bem-vindos a esse nosso momento, tanto o pessoal daqui como de Ribeirão Preto. Eu vi ontem à tarde choveu lá, e à noite não, e à noite aqui, e a chuva foi até um tanto mais prolongada aqui, claro, com uma intensidade bem reduzida, mas chuviscou até altas horas, eu imagino, e à madrugada alguns pingos apareceram. Mas tudo bem, estamos sendo agradecidos, porque a chuva esse ano tem sido em maior quantidade. Os reservatórios estão sendo abastecidos. Livro do profeta Abacuque só tem 3 capítulos. Toda semana dá para você ler. Eu não li todo o livro do profeta Abacuque. Eu estou no capítulo 2. Mas eu gosto de enfatizar a razão da terça ser do profeta Abacuque, porque ele orou. No momento ele aguarda ouvir Deus. Ele deseja Deus falando com ele. Isso acontece. Ele recebe a palavra do Senhor. E no capítulo 3, versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então a gente sempre lembra do profeta Abacuque como aquele profeta que no capítulo 3, versículo 2, ele orou por avivamento. E também os versículos 17 e 18, veja bem, vivendo um tempo de aflições, de crises, contratempos, dificuldades, seja lá qual for a intensidade disso. Olha o que Abacuque nos ensina. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você já imaginou acontecendo a maior crise, colapso, caos? Ele diz, todavia, porém, no entanto, contudo, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E nós estamos olhando para o livro do profeta Abacuque, trazendo para a nossa vida com Cristo, para o nosso viver cristão, como viver a vida cristã em tempos de aflições, em tempos críticos, em tempos de dificuldades. Veja bem, dificuldades, aflições que envolvem você em relação ao seu país, ao seu povo. E o capítulo 2, ele é interessante para que tenhamos essas considerações, porque no capítulo 2 é um capítulo de resposta de Deus. Tá certo que no capítulo 1, para o primeiro diálogo, Deus trouxe uma resposta para o profeta. Mas quando Deus mostrou para o profeta que ele estava atento ao que estava acontecendo de imoralidade, pecaminosidade e toda a violência envolvendo o seu povo, idolatria, e Deus iria então punir o seu povo. Mas quando Deus traz a compreensão do profeta Abacuque, que Deus iria usar uma nação mais ímpia do que o seu povo, mais terrível e de impiedade, impiedosa do que o seu povo, Abacuque entra em desespero
e parte para o segundo diálogo com Deus. E aí o capítulo 2 é Deus manifestando a resposta desse segundo diálogo para o profeta Abacuque. Eu tenho falado conosco, tenho acentuado, quando estivermos vivendo ou vivendo em tempos de aflições, a primeira, já mencionei sobre isso, apenas refazendo para você, porque ficou faltando uma quarta. Então eu vou te lembrar da primeira, segunda, terceira e enfatizar a quarta hoje à noite e dar uma observada em Abacuque 2,4. Eu e você, a primeira decisão nossa, vivendo tempos de aflições, no nosso país, na nossa pátria, no nosso lar, na nossa vida, a primeira decisão, eu falei com você, já marquei isso muito bem, está aqui no capítulo 2. Adote uma postura de vigilância e espera paciente. Ou seja, você vai se posicionar em oração. É uma espera que tem propósito. É uma espera que manifesta confiança na promessa de Deus. Então, adote uma postura de vigilância e espera paciente. Segundo, o justo viverá pela fé. Tenha isso como a essência da vida cristã. Já mencionamos sobre isso, eu esmiucei, trouxe umas observações importantes, você já ouviu sobre isso. Terceira consideração que você tem que ter em mente. Deus é soberano e justo na história. A história que está sendo desenvolvida no ano de 2026. Deus é tão soberano e justo na história hoje, agora, tanto quanto ele fora, quando o seu povo estava no Egito, debaixo de escravidão e caos, uma situação desesperadora. Deus é soberano e justo na história. Falamos a semana passada sobre isso. Do versículo 5 ao versículo 20, Deus iria julgar a injustiça. E Deus anunciou os ais que viriam sobre os caldeus, sobre os babilônicos, que estavam oprimindo. E isso trouxe um ensinamento para nós que o mal não triunfará para sempre. E Deus fará justiça. Só que Deus tem um tempo certo. Você tem que esperar pelo Senhor. Então, Deus é soberano e justo na história. Nós temos aí a transitoriedade do materialismo. Bens e construções feitas com ganância desaparecem. Mas o governo de Deus permanece. Lá nos versos 12 e 13 nós temos essa comprovação. O versículo 14, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Já eu vou entrar nesse versículo 14, e quando eu falo da soberania de Deus, que ele é justo, ele é soberano e justo na história, Abacuque 2,20 também é um versículo muito conhecido. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. É o contrário do versículo 19, não é? Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Não vai acontecer nada. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Ao contrário disso, o Senhor está no seu santo templo. O Deus vivo, verdadeiro, soberano. Ele está no controle de tudo, mesmo quando o mundo parece caótico, parece estar em colapso. Deus está no controle. Aliás, sempre esteve no controle. E essas considerações, eu vou esperar pelo Senhor. Estou colocando assim de maneira fácil para a gente lembrar. Porque ele vai falar aqui eu me apresentarei e vigiarei uma torre de vigia.
tá? Uma torre de vigia. Você começa com a oração. Começa com a oração. Versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fará a mim, o que eu responderei quando eu for arguido. Como nós oramos, nós falamos com Deus na oração, não falamos? E Deus fala conosco através da sua palavra. Deus nos desperta a uma passagem bíblica e fala conosco, como agora ele está falando conosco no livro do profeta Abacuque, para esse viver em tempos de aflições, em tempos de crise, em tempos de dificuldades. E sempre tem essa consideração, eu vou vigiar, eu vou esperar, eu vou tomar uma posição, eu vou adotar uma postura de vigilância e espera. Estou batendo muito nessa tecla, né? Outro fato, eu tenho que viver pela fé. Outro fato, Deus é soberano e justo na história. E o quarto hoje à noite, a glória, versículo 14, a glória de Deus preencherá a terra. O que é isso aqui? Vamos lá, ver o versículo 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Está entendendo aqui no texto que é algo que está por acontecer? Então é algo que envolve o futuro. Se há algo para a gente esperar que envolve o futuro, então nós temos aqui esperança futura. Uma esperança futura. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Já viu como as águas cobrem o mar? Isso nos dá esperança de que o sofrimento atual ele é transitório, ele é passageiro, e que no final a glória, a imensa exultação de Deus prevalecerá. Nesse mundo nós estamos vivendo aqui de passagem, essa é a verdade, mas há sofrimento nesse mundo. A angústia passa pela nossa vida, as tristezas se apresentam. É claro que aquele que busca ao Senhor, aquele que está em Cristo, a vida cristã não é um mar de rosas, é verdade. Você vive a alegria, mas tem momentos de tristeza, momento em que as lágrimas descem dos seus olhos pela face, dias difíceis. Cada dia é um dia que você não tem ideia como ele começa e como ele vai terminar. E às vezes, para muitas pessoas, ele começa, mas antes que ele termine, a pessoa já deu o seu último suspiro, já entrou na eternidade. Vivemos um mundo transitório, uma vida agora, estamos sujeitos ao sofrimento. E Abacuque nos ensina que em tempos de aflição, o cristão, eu e você, não devemos olhar apenas para o caos ao redor, mas manter os nossos olhos em Deus, exercitando a nossa confiança, a nossa fé, desenvolvendo com isso a nossa paciência e certeza de que Deus é justo, soberano e cuida dos seus, está cuidando de nós. E aí nós vamos olhando assim para o versículo 4 aqui, mas o justo viverá pela fé.
o apóstolo Paulo chegou a transportar esse capítulo, aliás, esse versículo, esse capítulo, ó, esse versículo para duas das suas epístolas no Novo Testamento. Se você crê que o apóstolo Paulo escreveu Hebreus, seriam 3. Porque a menção desse versículo de Abacuque 2:4 aparece no texto de Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38, no Novo Testamento. Mas ele surge no capítulo 2, versículo 4. Tive a impressão que eu vi o Felipe ali agora, hein? É você, Felipe? Eu tive a impressão que o Felipe deu uma curtida agora, hein? Ele está vivendo um momento de bastante alegria. Ah, é o Felipe. Vai, Felipe, manda o link para Gabriele. Gabriele é a pessoa agora mais... O que eu vou falar aqui, né? O pessoal fica doidinho comigo, né? Você expõe o menino? Não, estou só participando da alegria do menino. Eu me alegro também. Está vivendo um marco muito importante na vida dele. Eu já falava disso ano passado, sem nenhuma noção sequer do que já estava nas entrelinhas. Não é, Felipe? Mas muito bom o tempo agora, viu, Felipe? Já vivi essa situação. É muito boa. Dá até saudade quando eu recordo daqueles abençoados dias de 1995. Ok. Felipe participando conosco. Alessandra Alves. Daqui a uns tempos a gente vai, na medida do possível, Deus nos abençoando, formando um grupo até bastante participativo, eu espero. Mas esse fato aqui, o justo viverá pela fé, está em Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38. Estou dando para você os 3 textos onde este versículo de Abacuque 2:4 é novamente mencionado, e o apóstolo Paulo toca nisso quando ele fala sobre justificação pela fé. Se você espera morrer pela fé, você tem que viver pela fé. E uma das melhores colocações de alguém vivendo pela fé, eu aprendi com Hudson Taylor. Lendo sobre o Hudson Taylor. Primeiro, impossível. Depois, difícil. E então, será feito. E alguém disse assim que o justo, ele não apenas vive pela fé, ele sobrevive. O justo sobrevive e prospera confiando na fidelidade de Deus. Não é em você que você vai confiar, não. Estou confiando em mim que vai dar tudo certo. Não, você tem que confiar em Deus. Mesmo quando tudo ao redor parece estar dando errado. E o Hudson Taylor tinha essa observação. Primeiro, impossível. Depois, difícil. Então, será feito. 20h18. Deixa eu preparar aqui, ver se eu consigo, não é? Tentar preparar para daqui a pouquinho, para a gente encerrar com música hoje. Ontem não deu certo, devido ao horário, mas hoje já vou orar agora, tá? E a semana que vem a gente continua falando de Abacuque 2:4. Quero acentuar muito esse versículo 5 também. Eu quero destacar o versículo 5 e esses ais de julgamento que viriam sobre os caldeus. Mas tenha consciência de que Deus está no seu trono de majestade, de glória, e a palavra dele, tanto quanto ele, é fiel. E aquilo que já foi profetizado, mencionado, o tempo agora é de dias trabalhosos. Os tempos em que nós vivemos são tempos difíceis, tá? Mas tenha a sua esperança no Senhor e na sua palavra. Eu vou orar, já deixei o Edilson aqui preparado para encerrar para a gente falando com Deus. 20h20, vamos para a oração e logo em seguida ele já vai estar cantando.
O Luiz Antônio Utaca de Andrade voltou ontem para o hospital, me fez saber disso hoje, tá? É a questão do pâncreas dele. Quando a dor é agressiva, severa, excruciante, sabe, aquilo que o deixa muito mal, e às vezes ele chega até no hospital, às vezes já teve ocasião desacordado, desmaiado. Vamos orar por ele hoje à noite, a missionária Angélica, tá? Vamos agora já orar, sobrar um tempinho para o Edilson cantar falando com Deus. Nosso Deus e Pai Celestial, graças te damos por este tempo preparado pelo Senhor e por esse nosso momento de estarmos estudando juntos com estes amados como viver a vida cristã em tempos de aflições. Que possamos receber o mesmo impacto que tivera o profeta Abacuque, porque é impressionante como ele se posicionou no capítulo 3. Tamanha confiança e demonstração de fé que ele apresenta no capítulo 3, entendendo que acontecesse o que tivesse a acontecer, ele ainda assim teria razões, motivos para se alegrar e exultar no Senhor. E ele diz: Deus da minha salvação. E nós oramos, ó Deus, pelos amados acompanhando nessa noite, lembrando os enfermos, a missionária Angélica, sabedores de que é um tempo desafiador na vida dela e da família, onde tudo parece impossível, como dizia o Hanson, difícil e então será feito. Não entendemos os propósitos do Senhor, mas temos a nossa esperança firmada na palavra do Senhor. O Luiz Antônio, Deus, que as mãos de poder e autoridade do Senhor estejam sobre ele. Oramos também pela família, Deus. Não é a primeira vez que isso acontece com ele, já por diversas vezes. Ele precisou retornar ao hospital para um determinado procedimento devido a uma dor severa, algo que vem do pâncreas e precisa da intervenção médica. Oro também, Senhor, pela irmã Inês em Ribeirão Preto. Num tempo oramos pelo esposo, esse tempo já se cumpriu. E agora estamos orando por ela. É o mesmo Deus. Muda-se a situação, mas o Senhor tem poder sobre a situação, sobre o sistema, sobre tudo. Te louvamos, porque estamos orando num Deus que é todo-poderoso, de feitos grandiosos, de atos poderosos. Oramos também, Senhor, pela salvação da Valéria, Elias, meu sobrinho Júlio, Jaqueline e João Henrique, familiares da irmã Rosângela, a própria irmã Rosângela, minhas irmãs, a Fátima, Deus, que necessita de uma operação do Senhor na coluna, na espinha vertebral. Ó Deus, que haja correção necessária e que a Fátima venha desfrutar de melhoras no seu corpo. Também a irmã Cláudia, Deus, que ela tenha do Senhor a direção e a decisão que ela precisa tomar, que ela seja fortalecida pelo Senhor. Irmã Nancy, irmã Marta, Deus, clamamos em favor destas senhoras hoje à noite. Por tudo graças e oro no nome de Jesus. Amém. Deixa eu achar aqui. Achar o som aqui. Neste momento, pedimos ao Senhor
bênção que Jesus tem pra dar. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte o pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte o pecador. Os céus manifestam a glória de Deus, é um anúncio aos filhos seus, em toda a terra sempre se dirá que Jesus é o Rei dos Reis e sempre será. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte o pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte o pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte o pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte o pecador. Falando com Deus, Edilson Basaglia, 2028, sobrou 2 minutos. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 2028, estamos fechando hoje com chave de ouro, remindo o tempo por quantos dias são maus. 2029. Tchau, gente, até amanhã. Amanhã tem Arquivo Missionário, segunda parte da narrativa de Juan Carlos Barreto sobre Robert Moffat, do Arquivo Missionário. Tchau, gente, até amanhã.